atualizar. Eu tinha saído a informação que o Lula tinha falado para tirar o pé no caso do Milei. Vamos tirar o pé, não vamos arrumar mais confusão, não. Parece que não foi tão legal essa história. Mas o embaixador do Brasil na Argentina voltou para cá por birra de Lula, Dé? Pois é, Petoli. Hoje nós tivemos uma reunião entre o embaixador do Brasil na Argentina, o chanceler Mauro Vieira e o presidente da República, e a ordem é que até um segundo contexto, até uma avaliação que atenda aí às expectativas do presidente da República sobre como está a relação diplomática com a Argentina, nós teremos então o representante da embaixada brasileira, né, o representante do Brasil na Argentina retirado ali desse contexto. Então, a informação de que o governo Lula ainda segue esperando uma sinalização do governo argentino nesse contexto. Será que espera ainda um pedido de desculpas? Muito se falou sobre esse tal pedido, por parte principalmente ali dos apoiadores do presidente petista, e ao passo que nós vemos, inclusive, que o presidente Javier Milei manteve tudo o que disse sobre esse governo e também sobre o ministro Alexandre de Moraes em declarações a uma rádio. Dé, eu vou passar para Max, para Edu e para Zizi, e já na sequência, a gente tem uma informação que saiu há poucos minutos, né? Alguns portais, eu vi aqui um portal há 14 minutos, vi há uma hora, né, que o Paraguai está convocando o embaixador do Brasil, após falas de Lula sobre guerra da Tríplice Aliança. Então a gente tem confusão aí, não satisfeito e já promoveu o que promoveu, Max, com Israel. Os ataques a Trump, estar ao lado de Xi Jinping, como está, né, amigo do Vladimir Putin. Agora a confusão é aqui. Então a gente está com uma confusão aqui do lado agora. Então o embaixador do Brasil na Argentina vem, agora tem o Paraguai convocando o embaixador do Brasil, a gente já fala sobre isso. Lula não tem fim quando o assunto é enterrar de uma vez por todas a diplomacia do Brasil, Max? Eu acho que virou política de governo, Pitolli. Parece que é uma política de governo do Lula acabar com os aliados históricos do Brasil, acabar com as relações com esses aliados, principalmente aqueles que não têm relação ou que não são próximos à China, Rússia e Irã. Está muito claro o tipo de ideologia que move este governo. Bem, isso na verdade sempre foi claro. A questão toda era saber até onde eles estavam dispostos a ir, e a gente está vendo que eles não vão poupar, seja crise diplomática, relações comerciais. É importante o pessoal lembrar, a Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, assim como os Estados Unidos. Então você arruma briga primeiro com Israel. Lembre-se que a gente tem um presidente que é persona não grata em Israel, isso nunca havia acontecido. A gente tem problemas com os Estados Unidos, estamos aí tomando taxas e vão vir mais taxas, tá, Pitolli? O Congresso americano está aprovando uma resolução para que o presidente tenha a capacidade de colocar até 100% de taxa para quem compra combustível russo. E adivinha quem é um dos maiores compradores de combustível da Rússia? O Brasil. Então o Brasil é um forte candidato aí para em breve receber até 100% de taxa, além das taxas que ele já recebeu. E aí agora a gente tem uma palhaçada, como você bem falou, né, de chamar o embaixador do Brasil na Argentina de volta, numa tentativa de fazer um ato simbólico, porque o Javier Milei falou coisas que o Lula não gostou. Então, se não gostou, por que não responde, né? Por que não fala? Não, ele disse, não, eu não vou falar, mas faz pior, né? Chama o embaixador de volta. Mas ele já está recuando, né, Pitolli? Agora ele já está falando que não, que já o recado já foi dado e que tem que ter boas relações com a Argentina para não ter problemas econômicos. Ele viu o problema que ele está arrumando para si, Pitolli. Agora, Edu, eu estou olhando para essa situação, eu estou me inteirando sobre essa questão do Paraguai. Aí o Max citou persona não grata em Israel.
os problemas que temos junto aos Estados Unidos, que não são poucos, né? Os problemas que ele tem, diga-se de passagem, né? Não nós. O Lula tem. Porque eu até vou fazer uma correção na minha fala, né? Eu estive em Israel, no auge da crise, logo depois dos ataques de 7 de outubro, na cobertura, e deixamos muito claro no parlamento israelense, e eles sabem disso, não é um posicionamento do brasileiro, é um posicionamento do governo Lula. Que fique muito claro. O que nós estamos enfrentando hoje junto aos Estados Unidos não é um problema meu, seu, é um problema do Lula, é um problema do PT, é um problema do Alexandre de Moraes, não é um problema meu, seu, é um problema destes que estão decididos a enfrentar Trump. Que fique claro. E agora Milei, e agora o Paraguai. Eu imaginei que nós pudéssemos ter problemas, diplomaticamente falando, mas não tanto, Edu. Pitoli, é um completo desastre a condução geopolítica do Lula, né? Ele fez, se for para colocar alguém na história do Brasil que desalinhou toda a política de Estado ao longo de décadas no Brasil, foi exatamente ele. Ele colocou o Brasil, primeiro que ele deixou o Brasil isolado no continente, está muito claro isso, né? O Brasil não tem bom diálogo com nenhum dos representantes, né, dos atuais presidentes dos países da América do Sul. Então o Brasil está praticamente isolado. Paraguai é integrante do Mercosul, assim como a Argentina. Lembrando aqui que um dos principais parceiros do Brasil é a Argentina. Um dos principais compradores de produtos com valor agregado do Brasil, que o Brasil exporta, são os Estados Unidos. Então a China compra commodities. Para a China, nós somos equivalente a qualquer colônia africana. Essa é a verdade. Quando você tem exportação de commodities somente, você se equivale a uma colônia, diferentemente dos Estados Unidos da América. Aí nós tivemos o episódio, né, do navio iraniano sancionado e atracado no Brasil. Aí nós tivemos o episódio em que um avião do governo brasileiro foi resgatar, né? Isso verdadeiramente é fuga, mas ele não está fugindo de um regime, está fugindo de uma prisão. Aí você está sendo um fugitivo no sentido criminoso. A ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção. Então ninguém falou nada de interferência de soberania do Peru, né? Então ele usou a máquina pública para proteger. Já teve o episódio de receber Nicolás Maduro com honrarias de chefe de Estado. Que aí teve aquele episódio da guarda, né, ali do Maduro, que estavam fazendo a segurança do Maduro, deram um soco no peito, né, da Délis Ortiz, o repórter da Globo. Ninguém falou nada. Então você vai ver nessa cadeia de fatos, né, é tudo de ruim. Aí teve o vice-presidente da República, junto com as lideranças do Houthis, Hezbollah, Hamas e a Jihad Islâmica. Está todo mundo morto, só ficou vivo o Alckmin. Então, o que mais você precisa dilatar? Aí teve o Lula se fazendo presente na celebração da invasão, que aproveitaram, que seria a vitória na Segunda Guerra Mundial do Exército Soviético, mas aproveitaram para celebrar a invasão da Ucrânia. O Lula estava presente lá, ao lado de fascínoras, ditadores sanguinários da África. Ainda foi escanteado lá. E aí depois teve aquele episódio de Chopinho, menosprezando toda a condução tentar resolver a guerra da Ucrânia e Rússia. Eu estou tentando fazer aqui um breve resumo de cabeça, para ver quantos desastres seguidos foram do Ministério das Relações Exteriores junto com o Lula. Então, isso nós estamos falando só de Lula 3. Se você quiser lembrar de outros períodos, nós podemos lembrar o Mahmoud Ahmadinejad, podemos lembrar o Bashar al-Assad, né, o ex-presidente ditador da Síria. Tudo isso vinculado a Vladimir Putin, etc. Bom, se eu ficar falando aqui, eu vou acabar tomando o espaço do programa. E isso é exatamente a condução geopolítica do Lula. Um completo desastre, deixando a gente dependente até do diesel russo, a ponto de você ter publicações da embaixada iraniana homenageando o Brasil, igual uma forma adolescentesca, né, o Brasil enfrentando os Estados Unidos, que não enfrenta nada. É igualzinho o regime iraniano, quando tenta promover seus atos que são até patéticos e pequenos dentro da geopolítica mundial. Isso é o resumo do Lula 3, Vitória. Ô Zizi, quer mais uma? Agora, saiu também há pouco. O Alexandre Vieira. Alexandre Vieira, é isso? Mauro Vieira? É o ministro de Minas e Energias? Bom... Alexandre Silveira, Silveira, perdão. Alexandre Silveira, perdão.
Ele disse que agentes econômicos, agora, tá? Devem ser tratados como um caminhão de japoneses. São todos iguais. Isso hoje, tudo hoje, tá? Traz o embaixador da Argentina, aí agora, hoje tem a questão do Paraguai, agora o ministro, o Alexandre Silveira, de Minas e Energia, fala sobre japoneses. Eu não sei onde eles querem chegar. Acho que a terceira guerra vai começar por aqui, deve ser. É isso, Zizi? É muito engraçado, né? Como se eles não fossem os grandes favorecedores dos agentes econômicos, dos banqueiros, coisa que a gente falou ontem, né? Eles falam como se eles fossem assim, os trabalhadores da época de Karl Marx, né? Aqueles trabalhadores que estão ocupando o poder, os proletários que estão ocupando o poder, e aí eles estão falando mal dos burgueses, dos agentes econômicos, mas na verdade é quem eles estão servindo e estão enriquecendo. Mas sobre Lula, na questão diplomática, é como os meus colegas que me antecederam, é um desastre, assim como toda a gestão do governo Lula, a gestão diplomática do governo Lula, ela é toda baseada na ideologia, e eu vou te dizer, num certo vitimismo também, que coisinha feia, o presidente se sentir ofendido e com isso tirar o embaixador. Gente, como é isso? Essa coisa do recall, quando se tira o embaixador, né, na diplomacia, tem um critério, é uma coisa que normalmente acontece por um protesto diplomático. É quando há uma violação de direitos humanos, é quando há uma iminência de guerra, é quando, assim, há problemas militares. Não é esse negócio assim, eu fui ofendido, então agora, usando o Estado, eu vou tirar o embaixador. Não, gente, a gente está falando de Estado e não de governo. E essa confusão faz com que a diplomacia brasileira esteja passando por uma crise, porque a diplomacia brasileira é muito admirada ao longo da história, porque ela tem uma neutralidade, ela tem uma elegância. O Brasil muitas vezes foi chamado para mediar conflitos por causa da diplomacia que ele tem de carreira. Mas olha o que o governo Lula falou, não bastando deteriorar a política, a segurança pública, a saúde, a educação, também deteriora a diplomacia. Outra coisa que acontece para você chamar um embaixador, uma mudança de governo, é natural numa mudança de governo você chamar seu embaixador, porque o novo governante vai ter que aceitar o embaixador, né? Porque passa por isso, passa por um governo nomear e o outro aceitar. A outra coisa que acontece para se chamar o embaixador é uma rotação normal de carreira. Digamos que um determinado embaixador completou um tempo e tem que mudar de lugar. Isso acontece, é normal. E a outra coisa é o risco de segurança para o embaixador. Então, se ele estiver lá, por exemplo, num país que eclodiu uma guerra, obviamente o nacional, o país dele, vai chamar ele de volta para ele não sofrer o risco. É assim que a diplomacia no mundo opera, no mundo ocidental. Mas Lula, ofendidinho, por questões pessoais, por questões ideológicas, por questões pequenas, politiqueiras, ele usa o Itamaraty para mandar um recado para o adversário político dele, como se o Itamaraty não fosse uma carreira de Estado e fosse um prolongamento ideológico do governo. Mais uma vergonha, mais uma tristeza que a gente está passando nesse Lula 3, Pitoli. Bom, e só antes de devolver para a Débora, só para complementar as duas informações que eu trouxe há pouco, o Paraguai convocou o embaixador do Brasil após falas de Lula sobre guerra da Tríplice Aliança. A notícia diz que o governo do Paraguai anunciou nesta quinta-feira, dia 30, que convocou o embaixador do Brasil em Assunção para entregar uma nota oficial relacionada às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra da Tríplice Aliança. Na diplomacia, como a Zizi acabou de mencionar, a convocação, por exemplo, de um embaixador costuma sinalizar a insatisfação de um país com o outro. A crise envolve um discurso de Lula feito no dia 24 de julho em Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, quando o presidente Lula relembrou o conflito ao defender investimentos em defesa. O anúncio foi feito pelo chanceler Rubem Ramírez Lescano, que afirmou que o governo paraguaio defenderá a dignidade e os interesses do país.
Segundo ele, os presidentes Santiago Penha e Lula também conversaram por telefone sobre o assunto. Em entrevista coletiva, Ramírez Lescano, chanceler paraguaio, afirmou que o governo compartilha o sentimento da população paraguaia diante de um episódio tão sensível da história do país. Ontem, quarta-feira, dia 29, a Câmara dos Deputados do Paraguai emitiu uma declaração oficial para repudiar a fala de Lula. Segundo o documento, as declarações do presidente distorcem e minimizam a dimensão histórica do conflito. Em nota, o órgão afirma que o presidente desconhece a complexidade dos antecedentes do conflito, o profundo sofrimento humano suportado pelo povo paraguaio e as consequências geradas pela guerra. Com relação às falas de Lula, em discurso na cidade de Jacareí, Lula afirmou que o Brasil gosta de paz, mas que não poderia se esquecer da Guerra do Paraguai no século XIX. Abre aspas para Lula. A gente gosta de paz, mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. Fecha aspas, afirmou Lula. Não nada. Com relação ao contexto da guerra na Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, foi o maior conflito armado da América do Sul. A guerra começou após uma série de fatores, tendo como estopim a intervenção militar do Brasil no Uruguai em 1864. Na época, o líder paraguaio Francisco Solano Lopes declarou guerra ao Brasil e enviou tropas ao país. No ano seguinte, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. Como resultado da guerra, o Paraguai perdeu parte do território, teve a infraestrutura devastada e sofreu uma grave crise demográfica. O conflito só terminou após a morte de Solano Lopes, mas deixou consequências para o país que persistem até os dias de hoje. A Câmara dos Deputados do Paraguai afirmou que, ao atribuir a culpa pela guerra ao país vizinho, Lula provocou rejeição por parte de diversos setores da sociedade. Com relação ao Alexandre Silveira, acho que é importante só trazer rapidamente também. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez uma afirmação preconceituosa ao defender hoje, tudo isso hoje, tá? Só para você entender o tamanho do problema, Argentina, Paraguai e agora o Japão. Afirmou nesta quinta-feira tratamento igualitário por parte do Pré-Sal Petróleo S.A. na relação com agentes econômicos que procuram a estatal para comprar gás natural. Durante eventos sobre novas regras para a venda de gás natural pertencente à União, Silveira, ministro de Minas e Energia, disse que todos os agentes econômicos são iguais, como um caminhão de japonês, e devem ser tratados sem discriminação em negociações comerciais. O ministro de Minas e Energia divulgou nesta quinta um comunicado sobre uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética que muda as regras para a comercialização do gás natural da União. A resolução também permite a venda direta do produto ao mercado livre por meio de leilões desta agência. Agora, a medida estabelece leilões de curto prazo para o ministro de Energias. Agora, a notícia fala mais do leilão, mas a gente está de olho em mais uma fala preconceituosa. A gente está indo por um caminho, amigo, é um abismo, se é que a gente já não saltou, né, nesse abismo, quando o assunto é diplomacia, eu não sei o que sobra para nós, porque num único dia, 3 assuntos, é uma... Experience the future. The world's leading displays,